Vamos mergulhar numa história impressionante. A história de como uma pequena estátua quebrada, encontrada no fundo de um rio, se transformou no coração de uma nação inteira. É uma jornada de mais de 300 anos que ajudou a moldar a identidade do Brasil e a gente vai entender passo a passo como isso aconteceu. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como? Como é que pode uma coisa tão pequena, tão frágil, encontrada quase por acidente, ganhar uma força simbólica tão gigante? A resposta, como em muitas grandes histórias, começa de um jeito bem inesperado. Ok, vamos viajar no tempo. Imagina a cena. Estamos em 1717, no Rio Paraíba do Sul. Um dia que tinha tudo para ser comum, mas que no fim entrou para a história do país. A gente tem 3 pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. E a pressão sobre eles era enorme. Eles precisavam de peixe para um banquete muito importante, para o governador da província. Só que o rio parecia que não estava a fim de colaborar. Passava hora e mais hora e as redes subiam vazias. Dá para imaginar o desespero dos caras aumentando a cada tentativa que dava errado. E é bem nesse momento, quando eles estavam quase desistindo, que tudo muda. Uma última tentativa. O João Alves joga a rede e puxa algo pesado. Mas, opa, não era peixe. Era o corpo de uma estátua pequena. Muito estranho. Ele joga a rede de novo ali no mesmo lugar e, bingo! Vem a cabeça da imagem. No exato momento em que as duas partes se encaixam, o rio parece que desperta. As redes que antes subiam vazias, agora vêm lotadas, transbordando de peixes. Aquilo não foi só uma pescaria boa, não. Foi algo que desafiava qualquer lógica. Bom, os peixes foram todos pro tal banquete. Mas a estátua, essa foi para casa. E é aí, gente, que a história de verdade começa. O que aconteceu no rio não ficou por lá. Aquele evento foi a faísca, sabe? A faísca que acendeu uma fogueira de devoção que se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas afinal, que imagem era essa? Era uma peça de terracota, um tipo de argila, sabe? Representando a Imaculada Conceição. O mais curioso é que a sua cor era bem escura, quase preta, por causa do tempo que ficou na água e na lama do rio. E essa cor, essa cor se tornaria sua marca registrada. Essa pequena estátua foi para a casa do Felipe Pedroso. E o que era só um objeto de curiosidade virou um ponto de encontro. A vizinhança começou a se reunir ali para rezar. E com as orações começaram a surgir os relatos, histórias de milagres, de curas. E assim, de um jeito totalmente espontâneo, a casa de um pescador virou o primeiro santuário de Aparecida. Claro, né? Uma sala de estar não ia dar conta por muito tempo. A fé estava crescendo muito mais rápido do que as paredes da casa. E é aqui que a gente vê essa devoção se materializando em tijolo e cimento. A jornada começa bem humilde, lá em 1734, com a primeira capela. Aí dá um salto de mais de um século e meio e em 1888 é inaugurada a Basílica Velha, que já foi um passo enorme. Mas o salto monumental mesmo acontece em 1955, com o início da obra da Basílica Nova. Uma construção gigantesca que foi finalmente consagrada em 1980. Cada uma dessas construções é um termômetro do tamanho que essa fé alcançou. E nesse ponto da história entra um elemento novo que foi crucial: a organização. Em 1894, chegam os missionários redentoristas. Se a fé cresceu de um jeito orgânico, eles foram os caras que chegaram para estruturar e amplificar essa mensagem para todo mundo. E eles não foram apenas zeladores, não. Foram verdadeiros estrategistas. Organizaram missões de evangelização pelo Brasil, tocaram a obra da Basílica Nova e, numa sacada genial para a época, usaram a mídia. Fundaram a Rádio Aparecida em 1951 e depois a TV. Eles basicamente levaram a imagem encontrada no rio para dentro da casa de todo brasileiro. A devoção popular já era uma coisa inegável, um verdadeiro fenômeno. Mas ainda faltava a chancela, sabe? O reconhecimento oficial que ia elevar a Santa do Povo ao posto de Santa da Nação. E esse momento chegou. A frase do Papa Pio XI, quando a proclamou padroeira, é muito poderosa. Ele disse que ela era a maior glória do Brasil. Pensa só no peso disso. A história deixa de ser só sobre fé e passa a ser uma declaração de identidade nacional. E essa influência não era de agora. Décadas antes desse reconhecimento do Papa, lá em 1868, a princesa Isabel, talvez a figura mais poderosa do império na época, já ia até lá como uma peregrina comum para rezar por um herdeiro.
Isso mostra que Aparecida já era um ponto de encontro para todas as camadas da sociedade brasileira. Mas a data para gravar na memória é essa aí, 1930. É o ano em que o selo oficial é colocado. O ponto crucial é esse. A pequena imagem do Rio Paraíba do Sul se torna, por decreto, a padroeira de todo o Brasil. E qual é o tamanho dessa devoção hoje, em termos bem concretos? Bom, a Basílica Nova nos dá uma pista. Ela é a segunda maior igreja do mundo. É isso mesmo. Apenas a Basílica de São Pedro, no Vaticano, é maior. É uma escala que é até difícil de imaginar. E as pessoas vão. E como vão? Só em 2023 foram quase 9 milhões de peregrinos. Isso é mais do que a população de muitos países. Não são só estatísticas, é um rio de gente, um fluxo constante de fé que continua a desaguar lá 300 anos depois. Então, no final, o que fica? O legado de Aparecida é a própria história do Brasil, só que contada por outro ângulo. Uma narrativa que fala de esperança, de união e de identidade. E para a gente entender o ícone, é só lembrar dos elementos centrais. Uma imagem escura de terracota, que representa a Imaculada Conceição e que tem o seu dia celebrado em 12 de outubro, um feriado que para o país. Cada um desses detalhes carrega um pedaço dessa jornada incrível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O que realmente acontece quando um objeto, uma história, um milagre local, deixa de pertencer só a um grupo e é abraçado por uma nação inteira? A jornada de Aparecida, de um fragmento de argila no fundo de um rio, a coração espiritual do Brasil, nos mostra um caminho. Mas a questão sobre o que transforma a fé em identidade, essa continua sendo uma das mais fascinantes.